Olá, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui com a gente. E se você está aqui, com certeza é por um bom motivo. Eu sou Miriam Dias e eu estou aqui hoje propondo essa aula aberta para nós conversarmos sobre um tema muito importante e muito atual, que é a proteção da infância das nossas crianças e adolescentes. Nós sabemos que nós temos uma missão, estamos entrando agora no mês do Maio Laranja, um mês muito importante para nós que trabalhamos com proteção da infância, porque é o mês de combate contra o abuso e a exploração sexual infantil de crianças e adolescentes. No dia 18 de maio é o Dia Nacional do Combate, e nós fazemos proteção o ano todo, na verdade não é só o mês de maio, né? E nós estamos com essa proposta, na verdade, para te impulsionar, para te desafiar, para te encorajar você a fazer um trabalho muito intencional de proteção na sua igreja, na sua instituição, e nós estamos com essa proposta dessa aula aberta, e eu quero primeiro te agradecer por você estar aqui comigo. Nós temos aqui alguns minutos para nós conversarmos sobre esse tema, e eu quero te dar algumas dicas, algumas orientações importantes que nós precisamos ter dentro do nosso ambiente religioso, dentro das nossas igrejas. Então, eu convido você realmente a ficar conosco até o final, e com certeza você vai sair daqui mais encorajado e também com propostas, ideias para você poder levar esse tema tão importante para a sua instituição e para a sua igreja, ok? Eu trabalho com proteção da infância já há mais de 10 anos, eu sou professora, psicopedagoga, sou especialista em proteção da infância, tenho mestrado em ciência da religião, meu objeto de pesquisa foi violência no contexto religioso, a gente estudou muito sobre isso, sobre abusos sexuais que acontecem dentro das igrejas, dentro das famílias, onde o contexto é muito complicado, porque um dos nossos recortes eram quem são esses abusadores, e na verdade os abusadores que nós buscamos são líderes religiosos, e esses líderes são pais que cometeram violência contra seus filhos, suas filhas, e foi uma pesquisa bem intensa, mas necessária dentro da academia, porque nós não encontramos muitos materiais, principalmente com essa temática, né, e foi um grande desafio, mas compartilhar com você a minha pesquisa, para que você leia, seja um instrumento aí de estudo, de pesquisa para você. E agora caminhamos com o doutorado, para falar também ainda de violência, bullying no ambiente religioso, em escolas confessionais, escolas públicas, então nós temos um longo caminho. E fora isso, eu tenho muitas outras especializações dentro da área da proteção, eu tenho a metodologia do Claves Brasil, eu tenho também um outro curso muito importante que, aliás, ele é a base disso que eu falo hoje, que é de proteção da infância, mas apresentando protocolos e regras de segurança que nós podemos, inclusive, criar dentro das nossas igrejas, para que a nossa igreja se torne um ambiente mais seguro, né? E foi o curso da Visão Mundial, onde eu tive contato com esse tema de políticas de proteção infantil, que a gente fala tanto, só que a gente usa também outras nomenclaturas, né? Até o próprio regras, protocolos, códigos de conduta, tem vários nomes que a gente usa, eu adoto muito protocolos de segurança, porque eu acredito que se a igreja estiver realizando esses protocolos, a gente pode evitar muitos casos de violência, de abusos dentro das igrejas. E fora isso, a gente tem outra caminhada, né, com o EZEPAS, que é um grupo, né, que estuda bastante sobre educação emocional, educação sexual e prevenção, onde a Leiliane Rocha é nossa mentora, faço essa mentoria, esse acompanhamento com ela, e muitas outras coisas aí que a gente vai, né, ao longo do caminho, são mais de 10 anos de trabalho, indo às igrejas, falando de proteção, dando palestras, capacitando pais, líderes, professores, oficina com as crianças, diretamente com a criança, ensinando ela a se proteger através de uma forma lúdica, com uma proposta muito bacana, né, com jogos, brincadeiras, recursos visuais, enfim, nós temos uma caminhada. Então, trazer essa proposta para você é para validar realmente o que eu já faço há muitos anos, para ajudar você. Eu dou mentoria para vários grupos, tem um grupo agora muito bacana, Sentinelas da Infância, que são mulheres aí que também estão muito engajadas nas suas igrejas, fazendo propostas mesmo de palestras, de capacitações. Então, o objetivo aqui é que esse braço se estenda, né? O nosso braço é muito curto, nós somos muito pequenos diante do tamanho da proposta, do tamanho da campanha e do problema que nós enfrentamos. Então, nós precisamos criar multiplicadores, mais pessoas, quanto mais pessoas, mais crianças são alcançadas. Então, esse é o nosso objetivo aqui, né? Eu tenho certeza que ao término, você vai, com certeza, você vai perceber o quanto é importante o teu trabalho, a tua atuação, aonde você está.
e eu estou aqui para te ajudar, para segurar sua mão, para te dar uns caminhos que serviram para mim. Pode ser que muitas pessoas usem outras metodologias e não está incorreto. Na verdade, eu sempre falo, nós temos bastante conhecimento e cada curso, cada contato que a gente tem com o material, a gente seleciona aquilo que cabe para mim, aquilo que eu acredito que realmente é certo, que eu faço, né, com mais excelência, que eu me identifico, e a partir dali eu vou fazer um trabalho, né, eu posso pegar um recurso de um lugar que eu vi, uma outra ideia de algum curso, e enfim, eu vou criando o meu material, eu vou dando, né, vida para os meus projetos, e você cria, né, o seu acervo, os seus materiais, a sua metodologia, e você alcança, né, crianças e adolescentes. Então, essa é a nossa proposta aqui, tá bom? De verdade, que você saia daqui instrumentalizado para fazer esse trabalho. E ao final eu tenho uma proposta muito bacana para fazer para você, que se você quiser continuar seguindo comigo, a gente vai ter uma outra etapa e vai ser muito bom estar com você, fazer essa parceria incrível para que você vá adiante e leve esse tema muito importante, que é o tema da proteção, tá bom? Eu vou colocar aqui o slide, né? Eu sou muito visual, eu gosto de mostrar, né, os visuais, os slides, né, para que você se aproprie, né, do tema, para que você fale, né, para que você entenda, né, com mais intencionalidade também, mas esses slides eu vou disponibilizar no grupo também, tá? Então, fiquem tranquilos, porque a gente vai colocar isso lá para você consultar depois, para você estudar, para você acessar, né, da maneira que você quiser. Algumas pessoas falam, eu posso imprimir para eu estudar, posso compartilhar. Claro, você pode compartilhar sim, pode ser que a pessoa que receba e ela não participou da aula, pode ser que ela tenha algumas dúvidas, né, algumas dificuldades para entender, né, alguns temas aqui, mas a grande proposta é você compartilhar mesmo, né? E se você puder compartilhar o link também da aula, ela vai poder ver, entender, acompanhar e com certeza, né, vai fazer toda a diferença para a vida dela, tá bom? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, que ao vivo acontece várias coisas, né? Eu separei aqui o material e vamos ver aonde está. Gente, acontece de tudo, né, nas nossas gravações, tá? Na verdade, eu já gravei essa aula, né, até é importante falar sobre isso, eu já gravei essa aula no grupo no dia combinado, né, e eu tive um problema com o meu aplicativo, não sei dizer muito bem o que houve, e a aula não foi gravada. E aí eu falei, não, eu tenho que gravar de novo, eu preciso entregar isso, porque foi o que eu prometi, né? Então, eu estou fazendo novamente essa gravação, porque teve muitas pessoas que não conseguiram entrar no grupo, né? Porque o Google Meet, ele é limitado. Na verdade, por eu ter um outro plano, eu pensei, né, que ia dar certo, né? Que eu ia conseguir receber muitas pessoas, mas aí eu tive uma surpresa, que eu não consegui, foi muito limitado, e muita gente ficou sem assistir, mas eu gravei a aula, só que eu não sei o que houve, a aula não foi gravada. Então, eu estou gravando ela novamente, tá bom? Para disponibilizar no grupo aí, em consideração, em respeito e também ao compromisso das pessoas que entraram no grupo, as mais de 500 pessoas que entraram no grupo e não tiveram acesso ao material, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. Eu vou tentar, nesses minutos, expressar tudo que eu gostaria de passar, lógico que de uma forma muito pincelada ali, né, mas eu acredito, eu tenho certeza que você vai entender. Protegendo com Amor é o nome do meu projeto, eu tenho um projeto de proteção, inclusive no Instagram, se você quiser procurar, ele chama exatamente esse nome, Protegendo com Amor, tá bom? E como formar sentinelas e criar a arquitetura da transparência. Sentinela é você, né? Cada um de nós podemos ser esse sentinela para as nossas crianças. Agora, essa arquitetura que a gente fala é porque a gente vai pensar um pouco nos espaços que a criança está, né? Então, aí tem até um desenho, né? O formato de uma casinha, uma sala, um, um ambiente que a criança frequenta. Então, eu quero falar mais sobre isso, porque o tema do abuso em si, talvez você já tenha conhecimento, eu sei que tem muita gente aqui que já participaram de outros grupos, outros cursos, então o básico, muitas vezes você já sabe. Então, aqui a gente está dando um passo maior, a gente quer falar dos nossos ambientes, será que as nossas igrejas, elas oferecem uma estrutura realmente
acolhedora e protetora? Então, eu quero falar um pouco mais sobre isso. A gente vai fazer um caminho, né? Eu vou falar de alguns temas também bem importantes e você vai entender. Então, olha só, não estamos aqui para criar medo, para criar pânico, né? Instaurar aquele desespero, mas para criar olhos que enxergam o que o amor às vezes prefere não ver. Nós precisamos ir além, né? Eu sempre falo nas minhas palestras, olha, eu não estou aqui para instaurar pânico, porque às vezes a gente sai de uma palestra de proteção com muito receio, achando que todo mundo é abusador, com medo de tudo, medo de expor nossos filhos para o mundo, e muitos outros medos, né, muitos questionamentos. Mas a ideia aqui é te despertar para o tema, e também para abrir teus olhos, para você ficar mais atento, né, nós ficarmos mais atentos aos movimentos da criança, onde ela frequenta, com quem ela se relaciona, e ter esse olhar mesmo protetor, né, criar mesmo essa proteção. Tá vendo ali o desenho, uma pessoa com guarda-chuva? O guarda-chuva, eu gosto muito dessa simbologia, porque ela me traz a representação de segurança, né, eu estou segura ali debaixo daquele guarda-chuva. Então, é basicamente isso. Seria muito bom que nós criássemos nossos filhos dentro de uma redoma, né, onde eles estivessem blindados, protegidos, que o mal não tocasse, mas a gente sabe que não é assim, o mundo é perigoso, e nós temos que ajudar essas crianças, né, e dar para elas também condições para que ela possa se proteger no momento de perigo, para que ela saiba o que ela vai fazer, né? Então, as nossas propostas também, e deve ser a sua proposta também quando você fizer um trabalho na sua igreja, eu vou falar muito de igreja porque eu acho que concentra a maior quantidade de pessoas aqui são de pessoas do Ministério Infantil, mas fique muito à vontade para transpor isso para um outro ambiente, tá? Às vezes a gente pensa muito algumas questões, a gente fica muito preocupado, né, e a gente fala, como que eu vou trabalhar isso na igreja, como que eu vou trabalhar isso na minha instituição? Então, pensem, eu quero que você também faça um exercício de pensar, enquanto essa palestra está acontecendo, nessa aula, no seu ambiente, onde você ministra para as crianças, aonde você atua, né, com os pequeninos, como que é esse ambiente? A gente tem que pensar também, gente, no ambiente físico. É claro que não é só o físico, mas a gente também tem que pensar, porque às vezes esse ambiente está favorecendo muito a ação do abusador. Então, quando a gente começa a pensar nos nossos ambientes e o que eu posso fazer para proteger a criança ali, eu também estou inibindo a ação do abusador, tá? Então, por isso que é muito importante esse olhar. Deixa eu avançando aqui, porque senão eu paro num slide só e a gente não prossegue. O mito do estranho, né? O agressor não ataca repentinamente na rua, ele conquista a confiança da família, criando segredos inocentes com a criança, e o abuso acontece quando a muralha de proteção já foi derrubada por dentro. Então, aqui, só, gente, esse slide já seria um tema de palestra, assim, de horas, porque aqui a gente fala do agressor, a gente fala sobre os segredos que ele estabelece com a criança, como que ele faz um aliciamento, né, como que ele faz esse aliciamento com a criança. A gente está falando ali de um outro problema muito sério. As estatísticas mostram para a gente que 70%, 80% dos abusos ocorrem aonde? Dentro do círculo familiar, que é o círculo de confiança, e por pessoas conhecidas. Então, aqui tem muita coisa que a gente precisa prestar atenção, né? Não é nem um pouco agradável falar isso, e a gente fica muito preocupado, porque você fala, gente, se de 70% a 80% são pessoas dentro do meu círculo de confiança, é aqui que a gente se esbarra com os questionamentos, né? Quem são essas pessoas? Todas as pessoas que envolvem nossos filhos. Existe a violência intrafamiliar, né? Que é aquela violência das pessoas que moram dentro daquela casa. Então, todo mundo que mora dentro de uma casa com a criança pode sim ser um abusador. Então, a gente às vezes se pega muito pensando no estranho, né, no desconhecido, que ali é o mito do estranho. Então, o que a gente pensa? Nossa, quem vai ser esse violador, esse abusador é uma pessoa estranha. Pode sim acontecer, mas pela estatística a gente vê que a realidade técnica é outra. Então, a nossa mente, ela cria a figura do monstro ou do homem do saco. Lembra dessa expressão? Cuidado com o homem do saco, né, quando você for sair, quando você estiver em algum ambiente sozinho. Eu sou dessa geração do homem do saco, viu, gente? E aí, hoje, a gente fala do homem do saco, mas você não pode só falar dele. Você tem que falar de pessoas que muitas vezes são do seu círculo de amizade, de confiança, né? Então, a nossa mente cria essa figura do monstro, que o abusador é um monstro, que ele é o homem do saco, lá fora, para que nós possamos nos sentir seguros dentro de casa, é uma defesa psicológica. Então, de fora vai me fazer mal, de fora é um monstro, e muitas vezes não é.
qual que é a realidade, quem são esses abusadores? Pais, padrastos, tios, a gente fala muito da figura masculina, mas existem mulheres abusadoras, mães abusadoras, inclusive o abuso, gente, não é aqui só falando de abuso sexual, mas a violência, o abuso físico, né? Quantas crianças não são violentadas fisicamente? E aí tem uns estudos bem interessantes que vai falar exatamente isso, que existem muitas mulheres abusadoras que praticam violência contra as crianças. Quem são as pessoas que ficam mais tempo com as crianças? Não são as mulheres? Então, muitas vezes, essa mulher, ela está violentando a criança. Às vezes não é um abuso sexual, é uma violência física, uma violência emocional, né? Então, olha quantos pontos importantes. Mas, voltando, quem são? Tios, avós, vizinhos, o tio da van, tem que falar do tio da van, eu recebo muitos depoimentos, gente, e muitos, por incrível que pareça, é do tio da van, não é para você correr e tirar sua criança da van, porque a gente precisa, mas aqui que está o segredo, a gente ensina essa criança a se proteger, para que ela saiba falar, procurar um adulto de confiança, dizer não, né, entender sobre os toques, então tudo isso é importante, saber o nome das partes íntimas corretamente, tá? E quem mais pode ser essas pessoas? Treinadores, líderes ou voluntários religiosos. Eu vou me deter bastante nessa questão de igreja, porque, gente, na igreja pode sim acontecer abusos. Nós não queremos, às vezes, enxergar essa realidade, mas ela pode acontecer, né? E a gente pensa às vezes, a igreja é o lugar mais seguro, até as minhas propagandas, né, da aula, eu coloquei sobre isso. A igreja, a gente fala, nossa, igreja e casa, para mim, são os dois lugares que deveriam ser mais seguros, trazer mais segurança, e a gente sabe que nem sempre acontece isso, né? E a igreja, ela não está isenta. A Leiliane Rocha tem uma frase que ela usa muito, e a gente expressa isso porque é verdade. Na igreja não tem clube de anjinhos. Ah, são todos santos, isso não vai acontecer. São seres humanos que estão ali dentro. E muitas vezes tem seres humanos maldosos mesmo, com segundas intenções, que se infiltram ali no meio. Existe um livro muito importante, né, quem trabalha com proteção, eu vou ver se eu consigo mostrar ele, ou depois coloco a capa dele no grupo, que fala muito sobre os agressores, como que eles agem. É um livro bem pesado, até porque ele é bem específico para estudar a mente dos pedófilos, como eles trabalham, como eles arquitetam. Gente, eles são muito inteligentes, muito engenhosos, né? Tanto é que eles sempre, para se aproximar de uma criança, eles analisam algumas coisas, e uma das coisas que eles analisam é a família, a vulnerabilidade. Então, olha quantas coisas, né, a gente precisa pensar. E dentro do ambiente religioso pode acontecer muitas situações de pessoas que já estão lá dentro. Nós não conhecemos todo mundo 100%, gente, não se engane, né? Existe aqueles lobos com peles de cordeiro, essa é a grande realidade. Às vezes, visitantes, né, se é uma igreja que tem um fluxo muito grande de pessoas, a gente não conhece quem está transitando ali, as crianças muitas vezes vão no banheiro da igreja, às vezes a igreja é uma igreja que tem muitas salas, né, muitas dependências, portas fechadas, muitas salinhas com portinha, né, e um ambiente muito grande, estacionamento, enfim, tem muitos espaços perigosos também. Eu vou falar um pouco mais disso lá na frente, mas só para te mostrar que muitas vezes a igreja ela é um ambiente muito propício para acontecer isso. E muitas vezes esses abusadores, eles entram pela porta da frente para trabalhar com o Ministério Infantil. Nós temos algumas orientações que a gente dá quando a gente entrar lá no assunto das regras, dos protocolos, que eu vou dar um spoiler aqui para vocês depois, que a gente não pode jamais pegar a laço pessoas para trabalhar no Ministério Infantil. A gente entende que é um ministério difícil, ninguém quer, muitas vezes Pedro, Thiago, João, né, eu sempre brinco, falo, olha, 3 pessoas para o mês inteiro, não dá para fazer escala, tem que repetir a pessoa muitas vezes. Eu sou de Ministério Infantil, tá, gente? Eu também sei o que eu estou falando, é meu lugar de fala também. Igreja, tem igrejas que são muito favorecidas, tem um ministério infantil, tem muitos voluntários, se faz uma escala maravilhosa, né, enfim, mas tem igrejas que têm uma realidade muito diferente, e não tem tantas pessoas, e aí a nossa grande tentação é sair procurando, sair pedindo, implorando, vem para o ministério infantil, chega uma pessoa nova na igreja, a gente nem sabe a origem, não sabe, não tem referência, não sabe nada sobre a pessoa, já coloca ela no ministério infantil, ou tem aqueles casos que a pessoa não se adaptou em nenhum ministério, e aí sobrou o Ministério Infantil, vamos pôr fulano lá, e eu falo, gente, não faz isso, Ministério Infantil é o ministério mais importante da igreja, né, quando as pessoas entendem isso, muda-se muito, né, a mente da pessoa, a cultura da igreja, né, e aí nós damos essa orientação, por isso que hoje, com a ECA digital, com novas leis que estão sendo estabelecidas,
tem mesmo que pedir antecedentes criminais. Isso é um ponto. O antecedente criminal, ele não resolve tudo. Ele é um agente ali para a segurança. Eu falo que ele é um cinto de segurança, né? Mas não é só o antecedente. Muita coisa tem que ser implantada ali na igreja para que seja efetivamente um ambiente seguro, para que a igreja esteja realmente ali calçada mesmo do lado jurídico, que é bem importante, e hoje se fala isso com muito mais autoridade. Quando eu comecei a falar de proteção, há mais de 10 anos atrás, nós já só que é diferente quando alguém tem uma voz, né? Por exemplo, um influencer tipo Felca, né? Que foi para a rede, fez um barulho, ganhou notoriedade, foi tudo muito rápido, e aí a sociedade já, né, começou a falar sobre isso, já foi para uma instância pública, e aí, enfim, hoje a gente tem uma lei, né, que protege a criança no ambiente digital. Mas nós já falamos isso há muito tempo, porque a gente entende que o ambiente digital também ele é muito propício. Hoje, eu vou falar disso também, eu quero falar de tanta coisa, vai dar tempo, mas a gente não pode falar de abusos, de violências, de proteção, sem falar do ambiente digital, da proteção no ambiente digital, porque os pedófilos, os abusadores, eles estão migrando para as redes, né? A Luciana Temer, que fala muito isso do Instituto Liberta, que os pedófilos, eles estão migrando para a rede, porque eles descobriram a mina de ouro. É mais fácil você entrar num aplicativo, entrar num grupo, se infiltrar ali, se conectar com centenas de crianças, milhares de crianças ao mesmo tempo, do que ele ficar investindo a ação dele numa única criança. Ele pode sim fazer isso, mas ele sabe que pela rede ele tem um acesso muito maior. Então, a gente precisa alertar nossas crianças, os pais dessas crianças, os professores, a sociedade no geral sobre esse problema, porque ele acontece e está muito pertinho da gente, né? Então, é necessário nós prestarmos muita atenção. Eu falo também aqui para você que a pandemia silenciosa que a gente vive hoje é a violência sexual também. Eu gosto muito dessa imagem do iceberg, porque ela vai me remeter à ideia do quê? Olha lá junto comigo. O problema do iceberg sempre não é a ponta. A ponta é um pequeno problema. O que é um problema maior é o que está submerso. Então, tem um desenho ali bem legal para demonstrar isso que eu estou querendo refletir com vocês, tá? Então, olha lá. Aquela pontinha representa, vamos supor, 10%, é o que foi notificado, os abusos, as violências que foram cometidas contra as crianças e foram denunciadas. Então, ali, olha, milhares de denúncias atuais no Disque 100. Disque 100, você deve saber muito bem, né, que é o órgão que recebe denúncia, né, do governo brasileiro. Ele é muito importante, a gente fala muito sobre o Disque 100, porque muitas pessoas não sabem qual é o caminho para fazer uma denúncia. Então, a gente apresenta, ó, Disque 100. Depois do Disque 100, eu sempre apresento o conselho tutelar, mas o Disque 100 ele é importante, ele tem uma função muito interessante, porque, olha, você pode fazer a denúncia a qualquer momento, é 24 horas, é anônima, é sigilosa, né, então, assim, tem muitos prós, né, muito bônus, a gente falar do Disque 100, em qualquer momento, tem um número de WhatsApp, inclusive o Disque 100 tem um número de WhatsApp, que ele cai diretamente na ouvidoria dos direitos humanos, e você consegue fazer uma notificação através do celular, gente, do WhatsApp. Olha quantos mecanismos a gente tem e às vezes a gente não sabe. E para fazer a denúncia, a gente precisa entender, tem vários pontos sobre a denúncia. Primeiro, a denúncia, ela é fundamental. Então, primeira coisa que eu faço, a partir do momento que eu suspeito, porque a lei diz que se eu suspeitar, eu já posso fazer a denúncia, tá? Então, eu suspeito, eu não preciso ter certeza. Suspeitei, eu posso ligar para o Disque 100, eu posso fazer a denúncia anônima. O que eu preciso ter é clareza, né, e riqueza de detalhes. Eu posso, sim, devo dar o endereço, o nome da pessoa. Pelo WhatsApp, você pode inclusive, tirar fotos, né, mandar vídeos. Mas olha quanta coisa a gente pode fazer. Então, se você, de repente, resolver fazer um trabalho na sua igreja, que é muito importante falar sobre isso, porque a gente precisa entender que a partir do momento que eu vou fazer um trabalho com as crianças, gente, eu estou assumindo uma responsabilidade, porque pode ser que durante o teu trabalho, a tua história, a tua dinâmica, a tua abordagem, alguma criança fale, né, faça uma revelação espontânea, que a gente fala, e aí, o que eu vou fazer nesse momento? Por isso que a gente faz tanto a capacitação, a gente mostra todo o problema e a gente já vai te dando alguns direcionamentos, porque não adianta nada eu fazer um trabalho de prevenção, né, e simplesmente, por isso que a gente fala muito do improviso, a gente não pode improvisar nisso daqui, a gente tem que ser muito intencional, muito responsável e saber exatamente o que a gente tem que fazer. Então, o que eu faço? Se a criança me conta,
faz uma revelação, ou se ela te procura no final e fala, olha, tia, pastora, aconteceu isso já comigo. Não foi agora, mas já aconteceu. Às vezes está acontecendo, mas ela não tem coragem de falar. Então ela vai falar, olha, já aconteceu. Ou então ela vai falar que é um amigo. Mas aí a gente vai ter que conversar um pouquinho com essa criança. Mas se ela fizer uma revelação espontânea, a gente deve sim denunciar. Algumas pessoas perguntam, eu devo procurar os pais, as famílias? Depende do que ela vai te contar também, porque se ela falar que a violência está acontecendo dentro da casa dela, que está sendo o pai, que está sendo a mãe, é muito complicado você bater de frente com o suspeito. Então, a melhor coisa é a denúncia. Agora, se a criança contou um caso, aconteceu na escola, na van, na internet, aí sim a gente pode chegar nesses pais e conversar, porque muitas vezes os pais não sabem, né? Então, gente, envolve muitas coisas aqui quando a gente fala de notificação. Vocês percebem, tem muitos temas aqui que a gente precisa se aprofundar. Aqui nessa aula aberta não dá, mas é só para você ir anotando e pensando em tudo isso. Então, a igreja ela tem que ter responsabilidade. Antes de começar qualquer trabalho de proteção, você pode, assim, acionar seus líderes, né, seus pastores, para comunicar, porque aqui a gente precisa seguir um protocolo. E aqui entra muito o meu tema aqui de protocolo de segurança. Se a igreja já tem um protocolo, se ela já tem regras, o que fazer numa situação onde a criança faz um relato? Eu já saber o que eu tenho que fazer, fica muito mais fácil para a gente lidar com essa situação, não vai ser algo desesperador. Lá na frente vai ter uns slides melhor falando sobre isso e eu vou reforçar, mas olha como é importante. Aí, gente, para eu não fugir muito, que eu já estou fugindo do tema, porque é tanta coisa que eu quero falar tudo, e aí, nossa, né, a subnotificação, a maioria absoluta permanece no silêncio, por medo, vergonha, culpa, coerção. Então, muitas violências, muitos abusos não vão ser notificados, gente. Esse é o nosso grande problema, porque o que a gente está vendo, tudo que a gente vê de números, eu gosto muito nas minhas palestras de mostrar alguns números, né, porcentagens, números atuais mesmo, para mostrar para você como que a quantidade de violência, ela é muito grande no nosso país. Mas a gente sabe que tudo que a gente está apresentando é só 10% do problema. O número sempre é muito, muito, muito maior. Então, por isso que a gente não pode se calar de maneira nenhuma. E aí, olha só, nós temos aqui um outro ponto. Por que a criança? Por que os abusadores procuram as crianças? Então, a gente tem aqui uma balança de vulnerabilidade. A criança é um ser mais vulnerável. Então, na balança, quem é a criança? Um ser em desenvolvimento, ela tem uma confiança natural nos cuidadores, ela tem uma incapacidade de defesa, parece que ela está na desvantagem, né? E aí, na outra ponta, a gente tem o quê? O adulto, que tem uma força física superior, uma autoridade psicológica sobre essa criança e uma capacidade de manipulação. Então, a criança, ela já está na balança de vulnerabilidade, ela sempre, né, não está em vantagem, isso é muito complicado. Então, por isso também que o abusador vai perpetrar os crimes dele contra a criança, porque é um alvo fácil, é muito fácil enganar a criança, ela confia nos outros, ela não consegue se defender sozinha, ela está em desenvolvimento, até ela entender esse mecanismo do que é uma violência, do que está acontecendo, então olha só. E aí a gente tem aqui algo muito importante, quando eu falo de abusos dentro da igreja, gente, eu tenho uns estudos muito bacanas sobre fundamentação bíblica para a gente trabalhar a proteção dentro da igreja. É muito bíblico, é muito espiritual trabalhar isso. Então, quando a gente usa esse tema, deixar vir a mim os pequeninos, você deve conhecer lá em Mateus esse texto, nós estamos falando de deixar as crianças se achegarem a Jesus, mas esse texto é para mostrar como Jesus valorizava as crianças. Jesus ali naquele contexto, ele estava impedindo, os discípulos estavam impedindo as crianças de se achegarem. E Jesus é o maior exemplo de quem acolhe, protege as crianças, valoriza. Nós temos muitos textos bíblicos, né, que apontam isso, né? Jesus cuidando das crianças, Jesus protegendo as crianças, muito antes, né, gente, de surgir leis, né, de proteção. A Bíblia, ela já me dá fundamentação para trabalhar a proteção. Viu? Então, eu gosto muito de quando eu faço palestra nas igrejas, inclusive, mostrar essa visão bíblica, essa conexão que a gente tem, inclusive, na teologia, de trabalhar a proteção. Então, quando eu dou cursos, eu tenho um grupo de mentoria que a gente está trabalhando muito essa questão bíblica, porque, às vezes, para entrar nas igrejas, a gente precisa apresentar uma fundamentação bíblica. É muito difícil trabalhar a prevenção dentro da igreja, proteção da infância, mas quando você faz um projeto, quando você vai conversar com uma liderança e você mostra alguns textos bíblicos, você fundamenta a sua palestra dentro de um contexto teológico, você tem as portas abertas. Eu falo isso com muita propriedade, porque é o meu trabalho.
Eu faço isso nas igrejas há mais de 10 anos. Eu nunca fui barrada, nunca fui impedida. É claro que muitos convites que surgem já são de pessoas que já me viram, me conhecem, sabem a minha metodologia, como eu trabalho. Então, a gente consegue basear toda a nossa proposta na Bíblia, para trabalhar todas as violências, para trabalhar palestras, para trabalhar com as crianças. Gente, com as crianças é um leque de possibilidades. A gente usa histórias, a gente usa textos, versículos, e é tudo muito intencional. Então, esse viés teológico, gente, ele é muito importante. E Jesus foi muito claro nessa visão dos pequenos, né? Ele colocou a criança no centro, quando ele fala, deixem vir a mim os pequeninos, né? Jesus valorizando a criança. Então, aqui por isso que eu gosto muito de falar sobre isso, quando eu estou com pessoas, né, que são de igreja, que ministram, né, nas instituições religiosas, porque isso que a gente está fazendo aqui é muito bíblico. A gente tem base legal, né, que são as leis, os marcos legais, e a gente tem base bíblica. E isso nos dá muita autoridade, inclusive, tá? Então, isso é um tema que eu gosto muito de me aprofundar, porque eu acho que vale a pena.